Então vamos ler do 12 até o 30, né? Do capítulo 8 hoje. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desfariam um dos fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é válido, respondeu Jesus. E disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis, não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vos conheceis, também conhecerás meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus disse outra vez: Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão, sem o perdão de seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Não. 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Disse depois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Eles não entendem de que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Amém. A gente tentou, pelo menos de forma didática, né? Acredito que talvez fique em 4 partes mesmo. Essa segunda parte, eu não sei se vocês têm essa impressão também, irmãos. Assim, a impressão é que parece muito confuso ainda, né? Se a gente lê esse texto assim, rapidamente, né? Diferente da primeira parte, que parecia um pouco mais clara, que relatava um milagre, né? Foi esse milagre da salvação, que foi operado pelo Senhor. A verdade é que o grupo de pessoas que está em volta aqui, né, não, de alguma forma, a impressão que dá, se eu pudesse falar assim vulgarmente, é uma conversa de bêbado, né? Se a gente pudesse falar assim, eu digo pela parte dos judeus, né, não do Senhor. O Senhor fala A, eles entendem Z, fala B, eles entendem D, né? O Senhor responde o que eles perguntam, mas eles também não entendem, né? Aparentemente um discurso que tinha tudo para uma parte entender a outra,
mas a gente consegue perceber que essa parte não consegue entender absolutamente nada do que o Senhor está falando, né? Então, assim, isso é o que me chama a atenção, e ele abre esse trecho falando sobre luz, né? E luz dá uma ideia o quê, né? Se a gente estivesse nessa sala aqui com a luz apagada, provavelmente a gente não conseguiria se ver ninguém, a gente não saberia onde cada um está, talvez a gente não soubesse nem que posição está a cadeira, provavelmente a gente ia esbarrar na cadeira, no quadro, ou nos livros, ou deixar alguma coisa cair, exatamente por ausência de luz, né? E acho que não é à toa que o Senhor abre esse trecho falando quem ele era, né? E a gente leu aqui praticamente 18 versículos, onde por mais que eles perguntem quem és tu, e o Senhor fale quem ele é, eles não conseguem entender e eles continuam andando de forma confusa e de uma forma um pouco atordoada, né? Isso me parece que reflete talvez a realidade, não da totalidade, mas de grande parte da cristandade atual. Imagina se houvesse a possibilidade de toda a cristandade conversar com o Senhor. Como é que a gente acha que seria esse discurso? Seria talvez tão diferente do que a gente leu aqui, né? Porque talvez às vezes ouve alguma coisa no rádio, na televisão, ou alguém comenta alguma coisa, a gente talvez não questiona, não pergunta, né? Aceita-se muito do que é falado, do que é ensinado, mas o que vocês pensam, vocês acreditam assim, se o Senhor fosse trazer uma mensagem hoje, né, no meio da cristandade, vocês acreditam que essa mensagem seria compreendida com clareza? O que vocês pensam, assim, que eu vi um pouco vocês assim, o que vocês imaginam que aconteceria se o Senhor Jesus Cristo, da maneira que Ele estava aqui revelado, em carne, falando diretamente, né, Ele próprio, como é que vocês acham que seria esse encontro? A grande parte seria meio frustrante, né? É bem interessante essa colocação, né? Acho que vai completamente ao contrário do que o pessoal... Na sua visão seria frustrante. O que mais? O que vocês acham? Frustrante seria uma palavra bem interessante mesmo, né? O que você pensa, João? Falaria igual falou nos últimos capítulos, né? Duas são essas palavras. Eu não entenderia. Estabelecido, né? Muito bem lembrado, João, que o discurso seria um discurso talvez duro, pelo menos na análise daqueles que estão ouvindo, né? Interessante, seria frustrante, seria duro. O que mais? E aí, Mateus? Se arrisca em... Eu fico me colocando um pouco na situação assim, por exemplo, trazendo isso para hoje. É muito difícil, né? Acho que Deus, ele... algo vem ali de Jesus, porque como é que você vai ter convicção que aquilo que Jesus estava falando, por exemplo, eu estou me colocando no que as pessoas não acreditavam, tá ligado? Tipo assim, caraca, é uma pessoa, sei lá, eu nunca vi Jesus na minha vida, ela apareceu ali, o que ele estava falando. Tipo assim, não media a palavra, era sempre certo, eram poucas palavras, mas de muita sabedoria. E, sei lá, eu acho que eu não consigo nem descrever, é só Deus mesmo. Acho que não... De certa forma também acho que seria um pouco como o Rodrigo falou, uma decepção, né? Porque se alguém te fala assim, olha, Deus vai vir e vai falar algo, acho que a primeira colocação que você fez então, olhar para ele e falar assim, mas ele é Deus? Já seria uma grande decepção pelo poder da sua colocação. Você fala assim, pô, eu não imagino Deus um carpinteiro assim, com essa estatura aí, um homem aparentemente fraco, que não tinha aparência nem formosura, como diz Isaías, né? E você dizer que ele é Deus, acho que também chegaria nessa conclusão minimamente, que se não fosse
uma decepção, no mínimo, a pessoa não daria, talvez, pouca importância, né? Não, às vezes nem importância, e ele dá como se Jesus fosse qualquer outra pessoa. Só que realmente não era, mais que nem possa falar que possa ser como se alguém estivesse falando contigo normal, não era normal que eles falavam ali. Porque muitos ele convencia, mas muitos que estavam, tipo assim, acho que cheio de preconceito, isso aqui no outro, acho que muita gente realmente não viu, não acreditava. Uma reflexão interessante que você colocou. Vou te pensar junto com vocês fazendo uma pergunta. Você tem certeza de que Edson Santos é seu pai? Certeza não tem. Certeza? Não, uma pergunta simples. Não, certeza tem, então não tem. Olha que interessante essa reflexão. Então, olha que interessante. Você veio ao mundo, você não viu como você viu o mundo, alguém te colocou esse pai. Pelo menos até hoje, há 2 minutos atrás, você acreditava piamente, certo? Você nunca fez nenhum exame, né? Eu até poderia confirmar, porque estou de fora, né? Vi o nascimento dele. Mas olha que reflexão interessante. Você nunca duvidou disso. Concorda? Sempre. O que levou você a nunca duvidar disso? Aquilo é algo que foi informado para você desde que você lembre. Nunca me questionei. Você nunca se questionou. Você sempre vivenciou esse relacionamento de amor, de instrução, de correção, né? E foi algo que está ligado assim, a um aspecto difícil de entender, né? Porque não estamos falando mais de como você gosta mesmo de falar, da lógica humana, do raciocínio, da tese, do empírico, do algo que é demonstrado, né? Eu acho muito interessante, o último versículo que nós lemos disse que muitos creram. Diz que muitos creram, olha só, vou ser sincero, coloco a gente como é que muitos creram depois de um discurso totalmente confuso desse, né? Mas fato é que muitos creram. Eu acredito particularmente, irmãos, que não creram porque conseguiram extrair a exegese desse texto e fazer uma análise teológica de tudo que foi dito e compreendido. Entende? Paulo em Romanos diz que nós recebemos um Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa parte do corpo é bem mais fácil da gente entender, né? Quando a gente fala de visão, audição, tato, paladar, uma coisa muito compreensível que a gente usa desde que praticamente veio ao mundo, instintivamente ou não. Quando a gente entra na questão da alma, é um pouco claro também a questão da vontade, né? A questão do pensamento e a questão do sentimento. A gente consegue compreender essa questão almática quando a gente chega no Senhor, mas quando a gente está falando desse lado do nosso homem espiritual, para a gente ainda é um aspecto de aprendizado, né? A gente sabe que existe uma alegria no espírito diferente da alegria da alma, a gente já experimentou esses dois aspectos, consegue perceber essa diferença, né? Quando a gente está triste só na alma ou triste no espírito, como a Escritura coloca, mas ainda é para a gente um mistério, como a gente fosse um bebê e estivesse de fato crescendo, né? E esse Espírito testifica dentro de nós, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, ele conseguiu dizer naquela hora: quem sou eu? Muitos dizem que eu sou Elias, João Batista, mas quem vós dizes que eu sou? Pedro, então, tomado pelo Espírito de Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou assim: bem-aventurado és, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso. Esse pensamento, ou seja, nós temos uma mente, nós pensamos, mas esse pensamento não veio aqui da terra. Nenhuma lógica humana, ninguém te explicou isso.
Ninguém sentou numa cadeira e te falou isso. Você não leu isso no local. O Pai revelou isso a você. Então, nós precisamos começar a entender quando a palavra diz que discerne juntas medulas e espírito da alma, é entender que há pensamentos nossos, naturais, e há pensamentos que são revelados a nós. Você não conseguiria, nem eu, imaginarmos tal coisa, entendermos tal coisa. Muitas vezes você percebe que existe um esforço humano muito grande da pessoa tentar compreender algo na mente. É claro que é bom ler, a gente precisa ler, obviamente, estudar, né? Mas se não houver, como o Rodrigo orou, uma revelação por parte do Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não tirar a venda dos nossos olhos, ou não abrir a compreensão do nosso homem espiritual, então, de fato, nós não seremos muito diferentes do que essa grande confusão que está relatada nesses quase 18 versículos que nós lemos, né? Então, o nosso primeiro desafio é conhecer Jesus no Espírito. Não é conhecer o Jesus histórico. Muitos conhecem o Jesus histórico, né? Pedro, João, Tiago estavam conhecendo Jesus primeiro como conheciam uma pessoa no relacionamento do dia a dia. Você vai ver mais tarde o relato deles e a própria carta que João escreveu, dizendo assim: porque nós vimos a vida, nós a tocamos. Então agora ele não está falando de um conhecimento de uma pessoa como um amigo, né? Ele não está olhando para a roupa, ou seja, para o corpo que Jesus usou quando esteve aqui, né? Ele está falando de um conhecimento de uma pessoa que não era possível conhecer, né, se não fosse revelado àqueles que estavam ao redor. Por isso Jesus falou assim: olha, ninguém pode vir até mim se o Pai não trouxer. E ninguém pode chegar ao Pai senão por meu intermédio. Então, a primeira coisa que quebranta o homem, que eu entendo assim, que vem quebrantar a nossa vida, é que nós não temos capacidade de chegar até Jesus. Nós não temos nenhuma capacidade de compreender Jesus. Tudo isso passa pela esfera da graça. É graça. Conhecer, agora que eu entendi o Senhor, não é a questão, é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Isso é mediante a fé, e ele ainda bota vírgula, que é dom de Deus para que ninguém se glorie. Você vê no versículo que não tem o quê? Absolutamente nada nosso. A gente percebe que o tempo todo ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim da salvação, ele opera no querer e no efetuar. Então, assim, por mais que haja sobre nós o que nos resta uma decisão, utilizar um poder de escolha que nos foi dado, fora isso a gente percebe que não há em nós nenhum tipo de força de compreensão aqui da Terra que possa agregar um côvado ao longo da nossa vida. Absolutamente nada. Nada. Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente começa a dar valor à graça de Deus. Por isso Davi no Salmo 63 diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Olha a comparação que ele fala. Porque viver uma compreensão natural é como quase viver como um animal irracional que perece. Davi fala assim. Agora, quando vem a graça, e por meio da graça o Senhor se revela a mim, e eu consigo compreender que existe um Deus assentado sobre um trono, soberano, que não é tirano, que é pessoal, que é paciente, que é bondoso, que é longânimo, né? Quando eu consigo experimentar o amor desse Deus, como diz o salmista também, provavelmente o Senhor é bom, nós começamos a interagir por graça com esse Deus. Olha que interessante, então. As coisas começam a ficar um pouco mais do que claras ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Então, não é à toa que ele começou dizendo: olha só, eu sou a luz do mundo. Não há nenhum tipo de religião que possa orientar, não há nenhum tipo de religião que possa aclarar, não há nenhuma filosofia, nenhum escrito que um homem tenha deixado em algum livro, nenhuma carta papal
Não há absolutamente nada que pode clarear o interior da vida de alguém. Pode falar. Porque assim, Jesus veio, nessa época eles não tinham espírito, tinha a presença do próprio Deus. Eles não tinham o quê? Eles não tinham espírito, entendeu? Tinha a presença do próprio Deus, para Jesus aqui na Terra. Então quando Jesus morreu, o Espírito veio para nós. Será que eles voltando agora não seria diferente por causa dessa condição da gente já ter o Espírito mesmo? Nossa compreensão seria outra. Aí vamos lá. Perfeito, a gente botou um C, né? A gente botou um C que não vai acontecer para fazer uma reflexão, mas procede. Aquele que tem o Espírito, ou seja, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas se por ninguém é discernido. Então é fato que nós estamos em uma condição completamente distinta do que aqueles que estavam ao redor do Senhor naquele momento, certo? Mas você concorda que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele consegue fazer a classificação de dois tipos de cristãos? Ele coloca o cristão carnal. Ele não está falando que o pessoal dos Coríntios não é cristão, tá? Pelo fato de não esperar o outro, pelo fato de competir com o dom espiritual. Ele não elimina o fato de que aquela pessoa é cristã, mas ele consegue repreender aqueles irmãos que, enquanto eles deveriam estar comendo mocotó, eles estão comendo o quê? Leitinho, concorda? Então é a comparação que eles fazem. Então assim, se você pegar a Esther, né, ela está viva? Tá. Ela vai entender tudo que você vai falar com ela? Não. Ela vai conseguir ver, através da visão, compreender tudo que você está falando com ela? Não, mas ela está viva. Então, assim, vamos separar duas classes. Vamos separar aqueles que não têm o Espírito e não conseguem, estão completamente cegos, absolutamente de tudo. E vamos pegar uma pessoa que nasceu de novo, mas é muito recente. Ou não cresceu, ou como Paulo colocou ali os Coríntios, e depois falou os Hebreus, não se desenvolveu. Ela vai estar viva, mas a compreensão que ela vai ter do Senhor é extremamente reduzida. O que um neném faz? Chora. Então, o que você vai ver, tentando fazer uma metáfora assim na vida espiritual, o que você vai ver na vida dessa pessoa? Ela tem o Espírito? Tem. Mas talvez ela passe a vida chorando. Talvez ela passe a vida toda tentando dizer alguma coisa que ela nem entende. E, na verdade, de alguma forma, não conseguindo receber aquela instrução. O natural, a Esther tem que fazer força, tipo assim, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Ela não tem que fazer isso. Ela cresce, mesmo sem a vontade dela. Porque isso está ligado ao quê? À essência da vida, concorda? E, diferente de muita gente que fala assim, eu vou me tornar um cristão, não, a pessoa não vai se tornar um cristão porque ela está fazendo isso. Qual é a única coisa que a Esther precisa fazer? Ser bem alimentada. Concorda? Ter o descanso e ser bem alimentada. Paulo ensina exatamente isso, falando a respeito do homem espiritual. Não é uma força mental ou uma força natural que você vai fazer para crescer. O que você precisa fazer? Se alimentar na verdade. O crescimento quem dá é quem? Deus. Lembra de Paulo falando aos irmãos em Coríntios da questão da divisão? Olha, um planta, certo? O outro rega, mas quem dá o crescimento? É Deus. Nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum homem de Deus vai poder dar o crescimento a ninguém. O que ele vai poder ser é só um cooperador. Ele vai poder ser só um instrumento. Quem dá crescimento é Deus. Agora, você concorda que uma pessoa pode se recusar a comer? Isso pode acontecer. Ela pode se recusar a comer o que é bom e começar a comer aquilo que é o quê? Que é ruim. Isso vai trazer uma série de problemas para a vida dela. Então, se a gente tentasse fazer pelo menos uma reflexão sobre a cristandade atual, lembrando da reflexão de Jó também, né, que o meu paladar que os meus ouvidos provem as palavras, como o meu paladar está disposto a provar o alimento. Então, Jó estava colocando ali um princípio muito claro. Se eu boto uma coisa estragada na minha boca e me dá vontade disso, se entrar alguma coisa estragada aqui, eu tenho que tirar na hora. Porque se isso estragado vai entrar, vai fazer o quê? Vai me fazer mal. Não importa, puxa, demora, vai me fazer mal. Se entrar alguma coisa estragada aqui no nosso ano espiritual, vai fazer mal. A pessoa às vezes vai ficar passando semanas, às vezes oprimida, às vezes deprimida, sem saber por quê. Porque aquilo entrou o quê?
Eu procuro um canal espiritual, pô. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente não está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo outra coisa que Satanás tentou fazer com que entrasse aqui, vai fazer o quê? Vai fazer mal. Então, quando você começa a crescer, você começa a fazer a mesma coisa. Isso não está legal. Né? Ninguém te ensinou isso, concorda? É bem natural. Você pegou aquele mousse delicioso de maracujá e botou, tá azedo, não é assim? Já conseguiu o irmão ouvir algum irmão comentando às vezes e falou assim, puxa, cara, pô, eu amo o irmão falando de tal, mas aquilo que ele falou não bateu. Você não sabe nem explicar para não bateu. Mas há algo ali que não, no teu espírito, concorda, Mateus? Já experimentou isso? Não testificou. E ninguém te ensinou isso, a não ser o teu Pai Celestial. Do mesmo exemplo prático que a gente está tratando. Então, o que cabe a nós agora, Dai? Viver a nossa vida simples, temer a Deus, né? Tendo Ele realmente como único e suficiente para a gente, e nos alimentar da verdade. Né? Ele é o nosso Pai, veja bem. Ele vai dar alguma coisa ruim para a gente comer? Não. Ele vai querer nos instruir erradamente? Não. Ele é que vai dar o crescimento? É. Então, olha só, o que a gente precisa? E no fundo, que a gente precisa? De relacionamento com Ele. Então, a grande crise atual do cristianismo é viver um cristianismo sem relacionamento com Cristo. É viver, entre aspas, vamos colocar assim, uma religião cristã sem se relacionar com Deus. Isso é possível, Rafa? É possível, lembrando de Isaías. Né? O boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Então é possível o povo de Deus não conhecer Deus? Totalmente possível. Essa crise já aconteceu ao longo da história diversas vezes. Inclusive Jesus reforçou, falando dessa crise, dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mais tarde ele fala, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, o que nós precisamos? Voltamos de novo aonde? No alimento. Por que perecemos? Por falta de conhecimento. Conhecimento que é teológico, da gente estar aqui estudando teologia? Não. Do conhecimento desse Deus. Aqui que nós estamos fazendo apenas um exercício de reflexão na palavra, para que quando a gente retorne para o nosso lar, de alguma forma o Espírito Santo ministra o nosso coração, para que através das circunstâncias da vida a gente entenda o que Deus está querendo ministrar ao nosso coração. Porque Ele vai ministrar o meu coração com o não de amanhã. Ele vai ministrar o meu coração com a decepção de amanhã. Assim como amanhã, talvez você vai dar um não para o Miguel e ele vai ficar super chateado. Ou vai botar o Felipe de disciplina e ele vai ficar super chateado. E na verdade, eles só vão entender o não e a disciplina anos mais tarde, quando talvez amadurecerem. Ou talvez por vendo um outro coleguinha, uma outra situação, falar assim: puxa, ainda bem que eu tenho uma mãe assim, que está em cima de mim e puxa a minha orelha. Então, hoje, se a gente pudesse tentar, não é fragmentar, mas assim, tentar fazer o que você colocou assim no início, né, em termos de grupos, né, o que nós estamos buscando? Não estar no grupo, lutando contra a nossa própria carne, né, a gente não estar no grupo daquelas pessoas que ouvem e não praticam. Certo? Porque na verdade se alimentar não é ler e ouvir. Você foi no mercado, te faço uma pergunta, você entrou no Presunic, você encheu o carrinho, você comeu? Quando é que você come? Você volta para casa e prepara, né? Assim, o mundo espiritual também é assim. Ler e ouvir, encher o carrinho. Se você não volta para a sua vida prática e prepara aquele alimento e come através da obediência, então eu não comi. Por isso que Tiago, mais na frente, vai ensinar corretamente o quê? Dizendo que o homem que ouve a verdade, mas não permanece nela, é como alguém que olha a sua própria imagem no espelho e depois já esquece. Então, nós estamos nos encorajando mutuamente em Cristo para quê? Para não só enchermos o carrinho, mas quando voltarmos para a nossa vida prática, quando voltarmos para a pancadaria, ou para uma situação, ou para uma perseguição, para uma situação, a gente poder lembrar daquilo que foi ministrado por meio do Espírito Santo e falar assim: não, eu vou optar contra a minha lógica e vou decidir pela palavra de Deus. E através dessa prática, eu vou estar alimentando o meu homem espiritual. E aí ele vai crescendo. O homem espiritual tem faculdades espirituais, no sentido da percepção. Então você está falando da visão do homem espiritual. Ele olha e vê uma coisa que o outro cara não vê, é o que Paulo está falando. Ele ouve uma coisa que o outro não vê. Quando Paulo teve aquela visão, só ele ouviu, mas ninguém. Quando ele estava a caminho de Damasco,
Ontem, quando foi ministrado lá no culto que Daniel caiu, não sei se os irmãos perceberam o que Daniel falou. Ninguém mais ouviu nada e viu nada. Só quem? Ele. Então, olha que importante nós assim, desenvolvermos, como Paulo coloca, as nossas faculdades espirituais. Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te discernir. Aqui tem pessoas diante do Senhor que não estão conseguindo ver que estão diante do Senhor. Tem discípulos que estão indo para Emaú, se afastando do propósito central de Deus. Não estou falando que estão desviados, no sentido de que foram fazer alguma besteira. Não, eles estão se afastando de Jerusalém. Jerusalém é o local de espera para receber do alto o poder e poder ser comissionado. Eles estão indo para Emaú. E você vê que eles estão indo para Emaú conversando com Jesus sem... Assim, chega a ser até um pouco cômico, se não fosse trágico, dizendo assim, você é o cara que não sabe nada. Pô, meu irmão, tu está perdido, tu está morando onde você? Todo mundo sabe o que aconteceu, só que eles estão fazendo isso com quem? Com o próprio Senhor. E quantas vezes eu, Rafael, eu repito esse comportamento na minha vida. Quando eu estou conversando com alguém e falo assim, caramba, paz dela. Quando eu estou conversando com alguém e falo assim, caraca, amigo, tu não está vendo, está dando tudo errado. É só não separar. Às vezes eu estou conversando com alguém, o Senhor está ministrando através daquele alguém, e eu estou falando com o Senhor na vida daquela pessoa. E tipo assim, falando, tentando convencer o Senhor, tipo igual o mesmo, falo assim, esperando, depois que eu desabafo, depois que eu falo tudo, Senhor, rapaz, como vocês são tardios em crer, tudo que os profetas disseram na Escritura, não era necessário que o Cristo padecesse. Ou seja, não é necessário que agora a gente, como discípulo, né, siga o caminho da verdadeira luz, que é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e morrermos? Será que às vezes o meu conflito discuto com alguém que não quer morrer, o Senhor fala assim, mas como é que você não quer? Você disse que me aceitou, você disse que me ama, você disse que quer seguir os meus passos, você disse que entregou sua vida a mim, você disse que me ama, você disse que eu te salvei, que eu fiz tudo por você, e eu dou um passo naquela direção, caminhando para a morte, e você não vem atrás de mim, Rafael? Então, assim, eu não sei se eu fui muito... Dei muita volta para responder assim, sua pergunta, mas o fato é que existe uma diferença entre aqueles que estão mortos ainda nos seus pecados e delitos, não conhecem a Cristo. Existem aqueles que foram salvos pela graça mediante fé, mas continuam como bebês espirituais, como Paulo coloca, né, com aquele leitinho bem na terra. E existem filhos, agora eu esqueci a expressão do grego que coloca filhos maduros, né, que já assumem responsabilidade, que já são corrigidos e são responsáveis pelos seus atos. Não posso responsabilizar até por nada, né? Mas qual é a única coisa que espera o Felipe? Agora fez idade. O que ele espera esse ano? Mais responsabilidade. Mas ele vai dar mais responsabilidade. Daqui a pouco pode ir para a escola sozinho, olha só, mais responsabilidade. Daqui a pouco vai para o segundo grau, vai ter que fazer uma prova, mais responsabilidade. É ele que vai ter que estudar para passar. Aí daqui a pouco, mais responsabilidade. Então, qual é o caminho que espera? O caminho de mais responsabilidade. E não é aquilo que o Senhor fala para a gente, que se nós guardarmos, né, não guardarmos no sentido de enterrar, mas usarmos os nossos talentos e multiplicarmos, o que ele fez? Põe esse cara sobre 10 cidades, não é o que ele conta na parábola? Ele foi fiel no pouco, vai ser colocado pelo muito. Então, se nós formos responsáveis, o que o Senhor vai nos dar, irmãos? Mais responsabilidade. Se eu fui responsável, estou sendo partindo de um princípio, não estou dizendo que sou, mas se eu for responsável com a minha família, cuidar dos meus filhos, o que o Senhor vai fazer? Vai me dar mais pessoas para cuidar. Se você for responsável, irmão, o que o Senhor vai fazer contigo? Daqui a pouco o que ele vai fazer contigo, Débora? Vai colocar mais gente para cuidar. Você vai falar assim, Rafa, mas já tem gente para cuidar. Se você, na graça, não é um esforço humano, se você se esforçar na graça, extraindo do Senhor a sua força, o Senhor vai fazer o que depois? Vai dar mais responsabilidade. E assim, ele vai delegando mais responsabilidade. Entende por que aquela pessoa que não quis ter responsabilidade nenhuma e enterrou os talentos, ela foi lançada onde achou e onde de dentes? Né? Então, assim, então, fazendo esse aspecto, né, é muito bonitinho ver a Teté com 2 anos falando tabala, papai não vai tabalar não. Mas se a Esther com 15 anos continuar falando assim, mostra que ela tem alguma deficiência ou alguma doença. Então a mesma coisa, alguns comportamentos são muito normais no cristão novo.
Mas se os anos passam e permanece com aquelas atitudes, não significa que tem um problema que precisa ser tratado no Senhor. É isso que Paulo estava ali repreendendo. Irmão, estou voltando de novo para falar sobre esse mesmo aspecto. Então, né, existe algo, ele está ligando uma luz de alerta ali. Ó, existe algo, eu já vim aqui, já instruí, já era para vocês estarem um pouco mais adiante, assumindo algumas responsabilidades, e vocês ainda estão discutindo se o cara come coisa sacrificada a ídolo ou não, pelo amor de Deus. Ele está tentando, né, instruir os irmãos ali com muito amor e muito carinho. Né? Eu acho que nessa questão, o início do versículo, ele deixa um princípio para a gente. Ele deixa o Senhor falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então tem a luz natural, concorda? E tem a luz da vida. Percebem essa diferença? Então, se o Senhor disse assim: haja luz e houve luz, no primeiro dia da criação, mas naquele dia ele tinha criado o sol? Não, né? O sol foi criado no quarto dia, lembra? Aí, ó, oi o ano lá, é Gênesis, né? João já passou por isso. Ele criou o sol no quarto dia. De onde vinha essa luz? Como é que tinha dia e noite? Quando ele chegava e quando ele saía. Assim, fala assim, lá em Zacarias diz assim: e os homens andarão na sua luz. Então não está falando da luz do sol, está falando da luz do Senhor que vai estar sentado no trono de Jerusalém. Então está falando de um outro aspecto de luz. Por exemplo, quando uma pessoa se converte, ela fala: meu Deus, e ela começa a ficar feliz. Por que ela está enxergando aquilo? Porque alguém recebeu a luz do quarto, pô. Quem recebeu a luz do quarto? João. Aqui, ó. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Acenderam a luz do quarto dela. O cara não via nada. O cara achava que se dar bem é isso, sabe? Eles estavam o quê? Em trevas. Eles estavam no império das trevas. A gente usa isso achando que é uma metáfora. Não é. Isso é uma realidade espiritual. Tem uma luz que vai brilhar. A gente acha que é só metáfora, é só uma ideia, uma analogia. Não é. Existe uma diferença quando você usa uma metáfora para fazer uma comparação, e existe a realidade espiritual. A realidade espiritual, ela existe, mas é no espírito. Mas é real. Mais real talvez do que essa cadeira que a gente está batendo aqui. Então o que aconteceu com aquele cara? Acendeu a luz do quarto. Caramba! Meu Deus, não foi aquilo que aquele cego falou? Então me mostra, você crê no Messias? Me mostra quem é ele. Sou eu que falo contigo. Então ele abaixou e o adorou. A luz brilhou ali dentro do cara na hora. Olha só, então, quando você faz aquela análise, será que eu queria se ele estivesse aqui? Ela faz sentido, se você estiver levando em conta a sua capacidade natural. Mas se você estiver levando em conta a manifestação da graça dele, qualquer momento é graça. Qualquer momento vai ser graça. E a graça transborda sobre o pequeno, sobre aquele que não é, sobre aquele que não se considera, sobre os publicanos, pecadores e prostitutas, foi o que o Senhor falou. Tem nem como o cara entender que aquela mulher estava enxugando os pés do Senhor com o cabelo dela depois de ter lavado com a lágrima. Né? Então aqui entra um aspecto interessante. Não podemos convencer ninguém. Não podemos trazer ninguém ao Evangelho pela nossa própria capacidade. Jamais. Né? Na verdade, a Escritura é clara. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Quando ele de ganhar pessoas para Jesus, a gente até entende, respeita quando assim, ganhei 10 almas para Jesus, a gente entende o que ele está falando, mas ele não ganhou nada. Primeiro, quem morreu na cruz foi Jesus. Ele é o Redentor e Senhor. Outra coisa, quem convenceu foi o Espírito Santo. Então o que eu fui? O carteiro. Tudo bem, se ele estiver no final, se considerando como carteiro, vai se dar bem. Se tiver expectativa que é qualquer coisa acima do carteiro, vai se dar mal naquele dia. Porque como se apresentar, vai estar anulando o quê? A graça. Por isso que a justiça própria é terrível.
por isso eu mereço, eu acho. Por isso que aquela justiça que está grudada em Adão, dizendo assim, foi a mulher que você me deu, aquele padrão de justiça que o Senhor falou, que é comparado a um pano utilizado por uma mulher no Antigo Testamento no tempo de menstruação, que é pano de imundície mesmo, fala de um pano podre, porque está falando de um sangue expelido podre. Eu falo assim, ó, essa é a justiça de vocês. É o que o Senhor está falando para o povo de Israel. Então, quando a gente está preso nisso, a gente resiste à graça. Quando a gente abre mão da nossa justiça própria, existe possibilidade da graça se manifestar. Não foi o que aquele ladrão falou? Tipo assim, eu não quero saber, cara, se está tão certo eu estar aqui ou não. Eu mereço, pô. Esse cara é justo, ele não merece. Senhor, eu sou pecador demais. Lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Hoje, você estará comigo no paraíso. E o outro cara falou o seguinte, pô, meu irmão, tá aí, tá se sentindo tão melhor que eu? Se der o mesmo, desce da cruz, pô, resolve a parada. Tu não é Deus, tu tem poder, tu tem isso, tu tem... Olha só, lógico comanda, concorda? Realmente, se é Deus, está fazendo o que é pendurado numa cruz? Alguém já viu algum Deus assim, pendurado numa cruz? Um Deus fraco? Né? Porque o que as pessoas estavam olhando ali? Esse próprio público que está aqui agora estava olhando Jesus no madeira e falando assim, cara, tu é um fraco, parceiro. Diziam que as pessoas chegavam e cuspiam no madeiro. Diziam, tu é um fraco, meu irmão. Pode fazer o que pela minha vida? Tu não é nada. Agora, olha que interessante, alguém leu esse trecho. Falou assim, Jesus disse assim, ó. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Olha que coisa interessante. Se a gente for lá em Mateus verificar, realmente, né? Quando ele fere o Senhor aqui na costela e sai água e sangue, né? O soldado romano vira e fala assim, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente ninguém morre assim. Quem é esse? Aquele questionamento. Quem é esse? Né? Então, na verdade, ninguém, assim, nós sabemos que o Senhor veio em carne, mas ele falou, claro, meu testemunho é válido porque eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Foi o que ele falou aqui. Eu vim do alto, eu vou voltar para o alto. Vocês não sabem de onde eu vim. Os discípulos não conseguiam entender nem essa realidade. Ele falou assim, eu preciso... Olha só. Paulo conseguiu entender isso mais tarde, pelo Espírito. E disse assim, olha, Adão é a cabeça da primeira raça. E Cristo é o cabeça da segunda raça. Ele conseguiu entender isso. Ele falou do primeiro Adão e do último Adão. Ele conseguiu fazer essa separação. Ele conseguiu até entender, já em Efésios, ele conseguiu compreender o seguinte, que assim como, olha só, que assim como Deus fez Adão dormir em sono profundo e retirou da costela dele uma disjuntora, que era uma companheira, que eles juntos teriam a função o quê? De governar o jardim, não é assim? Paulo conseguiu entender o seguinte, que aquela morte era o pai adormecendo seu filho, e que quando aquele centurião, aquele soldado romano furou exatamente a sua costela, saiu água e sangue. Lembra de João 3? Olha só, eles estavam olhando a fraqueza. E Deus fala o quê? Que suscita da fraqueza força. Eles estavam olhando que alguém morto. Só que aquele era um processo onde o pai estava tirando da costela do seu filho a noiva dele. Para quê? Para que juntos eles pudessem governar. Não só a promessa de Apocalipse? Então, quem ele está tirando da costela? A igreja, a noiva. Então, olha só, quando Adão acorda, diz assim, essa é a osso dos meus ossos. Quando Cristo ressuscita e é considerado as primícias que dormem, como Paulo falou em Romanos claramente, o Senhor está ressuscitando e está levando o cativo ao cativeiro, e está dando dons aos homens, e está dispensando o seu espírito. Olha só. Então agora nós somos membros do seu corpo, mas também somos a sua noiva. E o Espírito que ele deixou está nos transformando de fé em fé e de glória em glória. Até que ele olhe para nós, Eva, como um conjunto, não individualmente, e diga assim, essa é a minha companheira idônea. Essa é o quê? Semelhante a mim. Foi gerada de quem? De mim. Quando? Naquela cruz.
Então, na verdade, os homens que estavam olhando aquilo estavam cegos. Deus estava manifestando toda a sua glória, toda a sua sabedoria, toda a sua justiça, recriando todas as coisas e sujeitando todas elas de novo a Ele mesmo e ao seu Filho. Porque a rebelião angelical aconteceu onde? No céu. Satanás não se rebelou no céu, então existiu uma mácula. Por isso, em Hebreus, o escritor deixa claro que Jesus veio não só para restaurar as coisas da terra, mas do céu também. Ele veio para trazer todas as coisas à ordem. Ele veio para se tornar a centralidade de todas as coisas. E a glória de Deus estava se manifestando na morte do seu Filho. Por isso Paulo falou assim: jamais podemos ter vergonha de anunciar Cristo e esse crucificado. Paulo tinha a noção que aquela mensagem era o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A centralidade estava em Cristo, não estava no problema do homem, não estava se ele ia receber vitória, não estava se Deus ia abrir a porta para ele, não estava se Deus ia facilitar a vida de Paulo. A centralidade do Evangelho estava na pessoa de Cristo. Estava na pessoa e na obra que ele realizou. E isso estava o quê? Vedado. As pessoas olhavam, irmãos, mas não conseguiam entender isso. As pessoas olhavam e falavam assim, como os discípulos de Emaús: acabou. E muitas vezes é como a gente vê a nossa vida cristã. Eu estou morto, acabou a minha vida cristã. O que eu estou fazendo? Muitas vezes a gente não pensa assim: meu Deus, isso vai dar onde? Para que eu estou fazendo isso? Não é? Muitas vezes a gente não se questiona como aqueles discípulos se questionaram. Olha que coisa interessante. Seguir a luz é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Cada vez que a gente nega a si mesmo e toma a cruz, por mais paradoxal que pareça, as coisas ficam mais claras. E cada vez que a gente faz a nossa própria vontade, as coisas ficam mais complicadas e difíceis de entender. Você fala assim: mas eu fiz o que eu queria, cara, era aquilo. E a coisa enrola mais ainda, né? Mas engraçado, quando eu aparentemente nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, que parece que, pô, meu irmão, não entendo nada, caraca, não é para fazer, tá bom, eu não vou fazer. Passa um tempo a coisa ficar mais clara. Porque nós fizemos por Ele, fizemos nele. E Ele é a luz do mundo. E Ele garantiu que aqueles que forem após Ele jamais estarão em trevas. E neles terá a luz da vida. Então existe uma outra luz que começou a brilhar dentro de cada um de nós. Por isso a Escritura também fala que a vida do justo é como a aurora do dia, que começa cedinho, só aquela pouquinha luz 5 horas da manhã, quando chega no meio-dia, é dia perfeito. É essa quantidade de luz do Senhor que vai irradiando dentro da gente. Né? E essa quantidade de luz é Ele mesmo crescendo dentro de nós e ganhando a gente. Olha que coisa interessante. Então o nosso caminhar não está pautado por aquilo que conquistamos ou ganhamos, mas o quanto fomos ganhados por Ele. O quanto de treva diminuiu dentro de nós e o quanto de luz cresceu. Pelo nosso esforço humano, porque fomos pensando nisso dia e noite? Não. Porque à medida que fomos caminhando e aquilo que Ele foi propondo para nós, fomos recebendo isso por graça negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Ele. Porque queríamos Ele e não outra coisa. E aí as coisas começam a fazer mais sentido. Você vai ver a vida dos discípulos já no final. Paulo já escreveu em 2 Timóteo, que é o último momento da sua vida praticamente. Pedro também já, digamos agora, bem mais manso, escrevendo aquela carta. Como Moisés já, digamos assim, imagina, já escrevendo Deuteronômio e Números, como as coisas vão ficando assim, caramba. Antes ele estava preocupado com o quê? Deus, eu falei com o faraó que isso ia libertar e agora o pessoal vai catar mais tijolo. Olha como é que é o início da vida cristã. Pô, não estou entendendo, Deus. O Senhor falou para eu ir lá. Eu falei. Eu só não falei que queria te ouvir, pô. Eu precisava te falar isso? Não, isso é minha parte, pô. Tu vai falar e não vai ouvir nada. Mas o que tu tem a ver com isso, cara? Só tem que ir lá e falar, pô. Porque ele subentendeu da cabeça dele que quando ele falasse, vai falar o quê? Não, tá certinho. Show de bola, eu estou abrindo as portas aqui para você passar hoje. A vida cristã, no início a gente subentende muita coisa. A gente acha muita coisa.
A gente cria muita expectativa quando lê, quando recebe a palavra profética. A gente imagina muita coisa com Moisés. Moisés, quando matou aquele egípcio, matou inclusive, Estevão deixa claro no livro de Atos, de que os seus irmãos entenderiam a sua missão. Então assim, o cara está com a gente, está fechado com a gente. Olha só, cara, o nosso entendimento gera morte. O nosso entendimento gera frustração. O nosso entendimento gera o quê? Decepção. Mas esperar no Senhor, temos as nossas forças renovadas. É a palavra que nos garante isso. Esperar no Senhor sem expectativa, Ele diz que nós correremos dele e não nos cansaremos. Muito além do jovem, natural. Olha o que Ele pede. Ele não pede para você ter garra e para você correr igual um doido. Ele pede para a gente esperar nele. Não importa quantos anos leve. Espere nele, né? Esperando nele. Então, assim, é realmente muito conflituoso e impossível de ser compreendido de uma mente natural. Só o próprio Espírito de Deus, o Espírito da verdade, pode ensinar verdades espirituais. Só Ele pode ministrar ao nosso coração e realmente nos convencer de que aquilo que Ele está falando conosco é a verdade. Né? Como a gente deu o exemplo simples do Edson, para ele ficar tranquilo, é o pai dele mesmo. Né? Essa confissão que fala assim, meu Deus, eu nunca perguntei assim, que Deus é meu Deus, ou Deus. Não, simplesmente o Rodrigão orou hoje e falou de você o quê? Pai. Você não falou isso? Por que você falou isso, Rodrigão, quando orou? Você orou, você falou pai. Por que ele orou assim? E por que ele, quando orou, a percepção, se alguém estava prestando atenção, era de como um filho falando com o pai? Ele não só chamou de pai, mas se comportou como filho. No sentido assim, do respeito à autoridade, de que vem o pai é que decide, não propriamente o filho. Ele pode até sugerir, colocar alguma coisa, né? Mas a vontade vem do pai. Né? Então, assim, é um momento confuso. Mas é um momento que, dentro desse momento confuso, nós podemos extrair coisas claras. Né? Daniel, quando orou ao Senhor, próximo de receber a revelação das 70 semanas, ele disse assim, Senhor, oramos a Ti não fiados na nossa própria justiça, mas nas Tuas muitas misericórdias, porque a nós cabe o corar do rosto, a vergonha e a confusão. Aí ele falou assim, mas a Ti, olha só, o cara recebeu com clareza tudo o que vai acontecer até o último dia, parceiro. Depois dessa oração, todos os 1.260 dias, tudo, mais os 30, tudo completo. Como é que ele orou? Senhor, eu estava estudando aqui a tua palavra e Deus me explica isso aqui que eu não entendi esse versículo e tal. Ele orou assim, Senhor, oro, não é fiado na minha justiça, mas é na tua muita misericórdia. A nós cabe a confusão, o corar de rosto, a vergonha. Nós não guardamos os teus mandamentos, como teu servo Moisés falou, e por isso o Senhor foi justo e nos trouxe aqui para a Babilônia. O que ele está reconhecendo só? A própria miséria, a própria condição. E quando ele está nessa situação, a graça vem e faz o quê? Fala assim, Daniel, eu vou te mostrar tudo até o último dia. Até eu voltar. Até o ancião de dia sentado no trono. Eu vou te mostrar tudo, parceiro. Ele viu aquilo o quê? Ele falou assim, irmão, eu levei muitos anos estudando a escritura e tal, então agora eu vou passar um conhecimento furado. Ver alguém falando isso, corre. Porque é conhecimento humano. O maluco vai passar alguma coisa que ele ficou ali tentando entender na mente dele durante 20 anos. Daniel, o que ele tinha? Realmente um relacionamento com o Senhor. Ele podia esquecer o Senhor por causa do trono que ele recebeu lá, que governava 120 províncias, parece, né? Estava entre os sábados, estava entre o governante da própria Babilônia, né? Que era a cidade de ápice, né? Do momento. Né? Teve várias situações de honraria, até quando Deus usou ele para revelar o sonho. E você vê sempre eles colocando como? Sou menor, não sou melhor que nenhum adivinho e que nenhum encantador do seu reino. Mas o Deus que eu sirvo me revelou o teu sonho, bem como significado. Sabe o que ele está falando ali? Trazendo para a nossa linguagem? Chefe, eu não sou melhor que macumbeiro nenhum maluco que faz o despacho ali, nenhum maluco da quimbanda. Eu sou melhor que ninguém deles, parceiro. Ninguém deles. Mas o Deus que eu sirvo revelou o que está no teu coração. Por isso que eu vou te entregar. Então, olha a percepção, a colocação como Daniel
deixou a coisa clara, e como nos nossos dias muitas vezes as coisas acontecem. As coisas acontecem no outro dia como? Irmão, grava aí o som de Deus. Pode gravar aí, que eu estou falando hoje. Está entendendo assim? Eu não estou tecendo uma crítica, entenda bem. A gente não está tecendo uma crítica até para não cair na mesma falha, porque a gente está tentando só observar fatos e compreender por que as coisas eram de um jeito e elas estão de outro. Em vez de questionar Deus, questionar o meu próprio comportamento do Rafael. Porque o Deus é o mesmo, não mudou. Quem mudou fui eu, mediante nesse relacionamento. Né? Então, assim, passamos horário, não? Olha o 40. Então, assim, eu olhei esse texto, eu fico assim, pensativo, falando assim, Senhor, nos livra da confusão de mente. Né? Nos livra de deixar nossa mente ficar elucubrando, ficar projetando e pensando, porque no final isso vai nos levar para um bom caminho. Nos dá uma mente simples e um coração ensinável, para que a gente possa aprender de Ti, que a gente possa aprender do Senhor como uma criança aprende de pai, assim, sabe, recebendo aquilo. Olha, isso aqui é livro, aprende. Alguém ensina. Se eu ensinar errado, ela vai aprender errado. Só que Deus nunca vai me ensinar errado. Olha que privilégio. Tudo que nós aprendermos com eles, tudo que nós aprendemos assim com o Senhor, se você sempre vai. A gente pode até não conseguir falar livro, alguma coisa diferente e tal, mas daqui a pouco a gente vai crescer um pouquinho e vai começar a falar o quê? Livro. Então aquele aspecto da nossa vida cristã pode até não estar claro ainda. Eu posso até ainda não ter aquela postura, não ter aquela compreensão, mas se eu permanecer no meu relacionamento com o Senhor, o que vai acontecer? O Senhor vai dar um crescimento e naturalmente, irmão, eu e você vamos entender aquele aspecto e vamos seguir. Não foi assim com Jó? Antes, te conhecia de ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem e bem sei que nenhum dos teus propósitos, dos teus planos podem ser frustrados. Ele aprendeu aquilo por meio de uma série de circunstâncias na vida dele, mas como todos os demais servos tinham também. Então, assim, eu acho que essa segunda etapa a gente poderia encerrar, né? Lembrando que muitas perguntas foram feitas. Deus não se importa do número de perguntas que façamos a Ele, mas Ele se importa com que coração nós fazemos as perguntas. Nós podemos perguntar e reperguntar N vezes, desde que o nosso coração esteja sincero. Né? Porque às vezes eu já me vi muito nisso. Eu pergunto, mano. Tá perguntando para esperar uma resposta. Se foi outra, eu vou engavetar esse processo, não vou seguir adiante, não. Né? Quantas vezes isso aconteceu e eu assim, eu não queria saber a verdade. Eu queria que ele me dissesse o que eu queria ouvir. É como a criança passa e fala: pai, posso dar bicicleta? Não. Pô, pai, tipo assim, ela já perguntou, ela não perguntou se ela podia. Perguntou já saindo com a bicicleta. Ela já perguntou saindo com a bicicleta pedindo uma validação daquilo. Se eu falo assim, ok, se eu falo não, como é que fica? A tromba, não é assim? É diferente dela estar parada e falar assim: pai, posso falar de bicicleta? Então, assim, transferindo isso para a nossa vida espiritual. Também, às vezes, a gente vai numa velocidade que a gente espera só que ele leva, pum, bater o cartão e para a gente foi. E se naquele momento ele dá um não, acabou. Porque a gente já projetou várias expectativas assim na nossa mente e parece proposital ou não, Deus, para nos ensinar, costuma dizer não nesses momentos, salvo algumas exceções, né? Para fazer a gente pensar assim, não, aí você segue. Você perguntou para quem então, né, Rafa? Se você já sabia o que você ia fazer. Então, assim, muitas perguntas são feitas, perguntas a priori até corretas. Quem és tu? Como foi lido aqui. Mas se o coração não quer saber quem é ele, se isso é uma dúvida, se isso é uma curiosidade, se isso é só uma coisa para fechar um pensamento meu, então não vai ter validade nenhuma. Mas se de fato o nosso coração estiver perguntando sinceramente, né, ele também deu a palavra dele, que em secreto verdadeiramente responderá, né, as nossas colocações no tempo dele, no momento dele. Né?
Então, assim, é impressionante. O Senhor falou assim, que quando vocês verem a minha morte, vocês vão entender. E quantas vezes, trazendo essa questão da morte como uma realidade da nossa vida, quantas vezes a gente entende o propósito de Deus quando a gente fracassa? Quando a gente entende as coisas de Deus, quando aparentemente tudo dá errado. Não é assim? Na verdade, eu vou te perguntar, quando é que Pedro entendeu mesmo, cara? Foi lá no monte, quando ele falou assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Ou quando é que ele entendeu mesmo? Ou quando a terceira vez ele negou e o galo cantou? Já parou para pensar nisso? É que a gente sempre vai assim, pô, lá ele foi gírio, aqui ele vai pegar vacilão. É a nossa mente adâmica tentando rotular as coisas. Mas quando é que ele entendeu? Porque lá foi só... A revelação passou. Foi pelo homem espiritual. O que eu disse? Foi isso mesmo. Agora, quando é que ele entendeu? Quando ele chorou amargamente. Olha que interessante isso. Por isso que a gente tem que estar muito atento a não rotular as coisas de fracasso, sucesso, êxito e glória ou derrota como o mundo faz. Porque naquela hora que ele negou, naquela hora que ele chorou, que Jesus, indo lá para o pretório, cruzou o olhar, a escritura diz, né? Cruzou o olhar com ele olhou, o galo. Na terceira vez, falou assim, pô, agora eu estou entendendo que eu não vou até a morte com ele. Agora eu estou entendendo por que ele subiu naquela cruz. Foi também por mim. Foi por mim. Obrigado, Senhor, por estar indo nessa direção. Obrigado por o Senhor estar indo para um local onde eu jamais teria condição de ir. Mas é o Senhor lá que vai me conceder a vitória. É o Senhor lá que vai trazer um triunfo real. Que vitória! Só que encoberta os olhos de tudo. E isso que Deus, nessa questão, Deus é maravilhoso. Ele triunfa perdendo os olhos dos homens. Ele suscita o perfeito louvor de crianças que mamam de peito. Né? A sabedoria de Deus. Então, se a gente não avançar, né, corremos o risco de interpretarmos a nossa vida cristã de uma forma equivocada. Né? Mas se permanecermos no Senhor, seguindo a luz do mundo, reconhecendo quem nós somos, apenas pecadores, pessoas que, como Pedro, às vezes precisa fracassar para entender a nossa situação. Às vezes a gente só entende a nossa força pouca quando a gente fracassa. A gente só entende a nossa dependência de Deus quando nós somos derrotados. Parece um paradoxo, mas é como os discípulos experimentaram, como muitas vezes acontece na nossa vida. A gente muitas vezes não aprende quando a gente faz aquela oração e Deus responde. Tem um aprendizado aí, sim, mas às vezes aprendizados profundos vem exatamente em momentos dificílimos, como a gente citou, de Jó, de Pedro e de outros irmãos. Então, não vamos ficar desanimados por qualquer situação que estejamos passando. Não vamos ficar desencorajados, por mais que a situação aparentemente diante de nós, irmãos, pareça assim impossível da gente seguir, sabe? Que não faça nenhum sentido absolutamente. Não. Vamos na graça do Senhor, extraindo força dele, né? Seguir ele e deixar que ele mesmo vá revelando o seu plano, que não são as nossas expectativas, e nos conduzindo e clareando nossa caminhada de jornada cristã. Amém? Se algum irmão quiser, né, completar, observou algum versículo, enriquecer, né? Perguntar mais alguma coisa. É bom a gente